Olá, alunos. Sou Robson Amorim. Hoje nós vamos falar sobre análise horizontal e vertical. Bom, o que é análise horizontal? A análise horizontal faz parte desse grupo análise horizontal e vertical. São alguns instrumentos que nós utilizamos para descobrir algumas tendências na empresa ou identificar possíveis problemas, para que a gente possa esmiuçar e chegar a uma informação para tomar de decisão. Mas basicamente na análise horizontal, qual que é o objetivo principal dela? A análise horizontal dedica-se a elucidar como está ocorrendo a evolução de cada item, de um conjunto de itens de uma demonstração, né? Seja qual demonstração contábil for, no decorrer dos tempos. Ou seja, quando eu falo em análise horizontal, estou falando de horizonte ao longo do tempo. Se eu estou fazendo uma análise horizontal de um balanço patrimonial, por exemplo, eu quero descobrir qual que é a evolução do meu ativo durante os anos, né? Comparando geralmente com o ano anterior, com mais de um ano, qual que é a evolução que ele está apresentando? Qual que é a evolução que as minhas disponibilidades, por exemplo, apresentou em cada um dos períodos, ou a minha dívida? Ou seja, eu posso observar ao longo dos períodos como foi a evolução de cada uma daquelas contas. Então, a ideia é que eu consiga determinar, por um cálculo horizontal, quanto que uma determinada conta, de qualquer demonstração que eu estiver analisando, evoluiu de um período em relação ao outro, evoluiu ou regrediu. Posso fazer com balanço patrimonial, posso fazer com as contas da DRE, posso fazer com qualquer demonstração que eu queira tirar alguma informação dela. O objetivo é saber qual o comportamento dela ao longo do tempo. Esse comportamento pode despertar a análise para alguma tendência que a empresa está assumindo ao longo dos períodos. E a análise vertical, esse outro componente? A análise horizontal avalia o tempo. A análise vertical busca o que é representação dentro da estrutura. Então ele fala, a ideia dessa análise consiste na seguinte: estabelecer um item como base e a partir daí verificar quanto cada um dos itens ou dos demais itens da demonstração representa em relação àquele que foi escolhido. Um exemplo, eu quero saber quanto cada item do meu ativo circulante representa do meu ativo total. Então, eu tomei como base o ativo total. Então, eu vou fazer a relação percentual que cada um desses itens representa daquele ativo total. Poderia ser também, eu quero descobrir quanto cada item representa do meu ativo circulante. Faria a relação de cada item do ativo circulante com o total do seu ativo circulante. A ideia aqui é encontrar qual que é a participação em relação ao grupo que ele pertence. Numa análise de uma DRE, por exemplo, eu poderia querer descobrir quanto cada despesa minha ou cada item de despesa minha representa do meu faturamento total. Então, eu faço sempre a relação percentual entre aquele item que eu escolhi, né? Então, é uma forma de eu saber qual o peso que cada item tem em relação ao grupo. E também eu posso, através da vertical, observar uma tendência. Então, em determinado momento, a minha despesa, por exemplo, representava X% do meu faturamento. No outro período, a minha despesa passou a ser X% mais 10% do meu faturamento, ou seja, eu percebo determinada evolução, como que a minha empresa pode estar se comportando nessa análise. Então, eu consigo visualizar em cada um dos períodos a representação que cada conta tem em relação ao item escolhido. Nós vamos ver isso em detalhes, a forma como eu faço esses dois cálculos. Mas antes de nós aprendermos como faz efetivamente o cálculo de análise horizontal e vertical, vamos ver uma aplicação que ele pode ser utilizado no dia a dia de qualquer empresa. Olha, pelo que te falei, você teve um lucro de aproximadamente 20 mil nesse último mês. Sim, mas onde está esse dinheiro? Não consigo enxergar esse lucro na minha empresa. O lucro da sua empresa é de 20% em cima da sua receita bruta. E deu para perceber também que você gastou 50% da sua receita bruta em cima da mercadoria que você comprou para revender. Não estou entendendo. Como que você fez essas contas? Eu fiz essa conta baseada nos dados que a gente coletou anteriormente, que você me passou. Seu faturamento era de aproximadamente 100 mil e você gastou 50 mil para comprar mercadoria para revender. E aí, eu descontando todas as outras despesas, a gente teve um lucro de aproximadamente 20 mil. Sim, mas e esse percentual que você disse? Eu fiz assim, eu peguei o seu lucro, dividi pelo seu faturamento e multipliquei por 100, que no caso era o seu lucro de 20 mil, dividi por 100 mil, que era o seu faturamento, e multipliquei por 100, o que deu os 20% de lucro. Sim. E continuando, para achar os 50% que você gastou com mercadoria, a gente faz da seguinte forma.
Eu peguei o seu gasto, que foi 50 mil, que você gastou para comprar mercadoria, dividi pelo seu faturamento, que foi de 100 mil que você havia me falado, e multipliquei por 100, o que dá os 50% que você teve de gasto com mercadoria para revender. E assim, a gente pode descobrir quanto cada item teve de despesa no seu faturamento. Interessante, mas espera aí. Ano passado eu vendi 75 mil de receitas de venda nesse mesmo período. Espera aí que a gente já pode fazer um cálculo rapidinho. Seu faturamento cresceu 33,33% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas agora você complicou. Como que você fez essa conta? Então, você me disse que o seu faturamento foi de 100 mil e que no mesmo período do ano passado o seu faturamento foi de 75 mil. Eu fiz da seguinte forma, eu peguei os 100 mil, dividi pelos 75 mil, multipliquei por 100 e diminuí por 100 para ter a variação do período, o que resultou nos 33,33%. Assim, encontramos o quanto seu faturamento variou de um período a outro, ou seja, ele cresceu 33,33% nesse período. E dessa mesma forma a gente consegue calcular toda a variação de qualquer despesa que você teve nesse mesmo período. Parece um pouco complicado, mas não é complicado. Eu vou mostrar para vocês como nós podemos fazer esses cálculos que os nossos amigos apresentaram na identificação dos resultados daquela empresa. Como que eu faço o cálculo da análise vertical? Trouxe para vocês também o mesmo exemplo do balanço patrimonial. Nós estamos fazendo aqui, nesse caso, uma análise do ativo, né? A análise vertical, como eu disse, eu estabeleço uma base para os dados, para daí eu descobrir o que cada conta representa em relação àquele dado. Então, o mais comum de fazer é representar o total do ativo. Então, nós colocamos aqui um exemplo do ano de 2006. O total do ativo é a base dos dados. Você pode verificar que eu atribuo o total do ativo, o percentual de 100%, ou seja, ele é a base dos dados. Daí o que eu vou encontrar? O que cada uma dessas contas representa em relação ao total. Observe que o cálculo, exemplo aqui, ele está querendo encontrar quanto representa 16.512 do meu total de ativos de 51.600, 32% aproximadamente. Como foi feito esse cálculo? Eu pego 16.512, que é o valor que eu quero descobrir, e divido pelo total, que é o valor base do cálculo, 51.600. O resultado eu multiplico por 100, chegamos a 32%. Isso aí eu faço para todas as contas. O exemplo, lembrando, está só com os grandes grupos, mas eu posso fazer com todas as contas do meu balanço patrimonial. Aí eu vou descobrir o que cada uma das contas representa da minha estrutura, né? Posso identificar a partir daí onde eu tenho mais recurso investido, se é circulante, se é de longo prazo, onde minha empresa está concentrando a maior parte dos recursos. Faço isso para os 2 anos. Na horizontal eu só tinha como fazer para 1 ano, porque eu tinha que dividir pelo ano base. Como na vertical eu escolho dentro do próprio ano o valor base, eu efetuo o cálculo para os 2 anos, né? E eu posso verificar uma tendência, né? Por exemplo, aqui eu tinha aumento, eu tinha 32% de investimentos em ativo circulante. No 2007 eu passo a ter apenas 25%, ou seja, está revelando uma tendência de aumento de investimento em grupos não circulantes. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Vou aprofundar as análises depois para saber, mas apresenta uma tendência da minha empresa. Eu começo a descobrir quais contas têm maior participação. Esse cálculo é para ser feito para todas as contas mesmo, para que eu possa analisar conta a conta a evolução. O detalhamento, né, como foi feito o cálculo, né? Eu estabeleci o período do cálculo e fiz as divisões. O exemplo na demonstração de resultado, ele vai mudar quanto à base de cálculo. Na demonstração de resultados, a base do cálculo vai ser a receita principal, ou a primeira conta da DRE, que é a receita total da empresa. Inverte em relação à interpretação do balanço patrimonial, porque no balanço patrimonial geralmente nós estamos acostumados com o total da conta, que de repente na demonstração que eu estou analisando aparece lá embaixo. Na DRE eu tenho que estar focado que eu tenho um valor base, que é o valor principal da receita. Vamos ver num exemplo como é feito esse cálculo. Então, trouxe um exemplo de uma DRE, uma parte de uma DRE, na verdade até o lucro bruto.
A ideia aqui é estabelecer a participação de cada uma das contas dessa DRE em relação ao total do faturamento, né? Então, um exemplo que eu estou analisando aqui, no ano de 2007, eu queria saber qual que foi a participação do lucro bruto em relação ao faturamento total. Qual é a conta que foi feita? Eu peguei o meu total do lucro, do resultado bruto, né, do lucro bruto, e dividi pelo total do meu faturamento. Observe a sequência da seta. Dividir pelo total do meu faturamento. O resultado eu multipliquei por 100, que deu 38%. Quer dizer, o lucro bruto dessa empresa, o resultado bruto dela, no ano de 2007, equivale a 38% do seu faturamento. Observe que o faturamento aqui aparece como base para o cálculo, sempre vai ser na DRE a principal conta, né, como a base do cálculo, 100% do meu cálculo, e ali eu consigo determinar quanto que o resultado foi daquele faturamento total. Isso deve ser feito para todas as contas da minha DRE. Observe que eu tenho aqui, por exemplo, que devoluções corresponderam a 12% daquele faturamento total, que a receita líquida dessa empresa correspondeu a 88% do faturamento total. E assim, para todas as contas, até determinar o lucro líquido lá da minha DRE. No final, eu vou poder descobrir, através de uma análise vertical, por exemplo, qual que é o meu lucro líquido em relação ao meu faturamento, ou seja, qual que é a minha lucratividade. Eu consigo determinar pela análise vertical. Também pode ser observado, como disse lá anteriormente, há uma tendência da empresa. Se nós observarmos aqui, o lucro bruto ele era 43% do faturamento total e ele passou a ser 38%, ou seja, está havendo uma queda no lucro bruto, né, em relação ao percentual. Então, mesmo de repente a empresa ela economizando em determinadas contas, ela pode ter uma crescente no seu lucro bruto. No caso aqui a gente pode identificar que na verdade o que ocorreu foi um crescimento dos custos, cresceu os custos e um decréscimo em relação ao faturamento que acabou ocasionando uma diminuição do lucro. Então, eu começo a observar, através da minha análise vertical, tendências que estão sendo apontadas para a minha DRE, que pode chamar a atenção da gestão da empresa para a administração disso. Aí eu tenho análise horizontal e vertical. Como que eu devo fazer isso lá na atividade prática, né? Eu vou repetir esses cálculos para todas as contas que eu tiver relacionado na minha demonstração, seja ela balanço patrimonial ou seja DRE, observando as diferenças entre DRE e balanço patrimonial no caso da análise vertical, que uma parte do base do faturamento, e o balanço patrimonial total do ativo ou total do passivo, conforme estiver pedindo na atividade. E análise horizontal, para as duas é a mesma coisa, sempre tendo um ano base, né? Para destacar a variação, identificar com que conta teve maior variação nos períodos. Então, procure observar isso na hora que você estiver efetuando sua análise, observar que determinado grupo evoluiu, que determinado grupo regrediu, qual que é a despesa que está crescendo, qual que é a despesa que está diminuindo, para que você possa, através da análise horizontal e vertical, gerar informação para a gestão. Eu diria que essa é a principal utilidade desse instrumento de análise, é isso, observar tendências da minha empresa. Se você pensar que você está administrando financeiramente a empresa e tem algumas tendências que são ruins do ponto de vista financeiro, você pode, ao longo da administração, tomar decisões para interferir nessa tendência, de maneira a melhorar, tendo como objetivo o foco principal da empresa, que é ter o lucro, né? Ter o lucro e o melhor lucro possível. Então, a análise horizontal e vertical vai servir muito para isso. É um mecanismo importante que você pode levar no dia a dia, acompanhar a sua empresa no dia a dia e saber se está crescendo ou não, acompanhando suas despesas, acompanhando seu lucro, seu faturamento, para ter isso bem administrado, ok? Dessa forma, nós encerramos essa aula. Eu peço que vocês observem também os exemplos que eu deixo disponível lá no link material de aula, alguns